Brasília ferve e no centro do furacão a CPI da Petrobras. É o assunto nosso de hoje no Pingo Quente, aqui comigo o presidente da CPI da Petrobras, o paraibano, deputado do PMDB, Hugo Mota. Deputado, a primeira pergunta. Naquele episódio de quinta-feira passada, como manter o controle diante de um parlamentar que apontava o dedo para o senhor sentado e lhe fazia duras críticas, inclusive lhe chamando de moleque? Olha, primeiramente nós temos que saber as atribuições de quem preside uma comissão parlamentar de inquérito. O nosso compromisso desde o início, Heron, foi de termos a apuração como nosso foco. Assumir esse compromisso com o povo brasileiro, antes de tudo, de termos a investigação como nossa prioridade. Saber que eu iria enfrentar níveis de tensão altíssimos, pressões de todas as formas, isso já era sabido antes mesmo até de ser eleito presidente. No dia da primeira reunião deliberativa que tivemos na última quinta-feira, não foi só a pressão que foi personagem da reunião, e sim um ato de desrespeito do deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, contra a nossa condução dos trabalhos. E de maneira muito firme, nós reagimos garantindo não só o respeito aos trabalhos que a comissão precisa ter, principalmente por parte do presidente, como também a reafirmação das condutas que estavam planejadas por nós, previamente anunciadas, para garantir que a investigação possa fluir, que foi a criação das subrelatorias, em que eles estavam contra essa criação, e, de certa forma, essa reação que tivemos com o ato de desrespeito, ela foi, na verdade, uma reação que o presidente tinha que tomar para manter a ordem dos trabalhos. E o grande desafio era, diante de um ato brutal de afronta ao presidente que estava tocando os trabalhos, nós tivemos ali que reagir de maneira comedida, de maneira respeitosa, mas de maneira firme para garantir que os trabalhos da comissão pudessem ter a continuidade. Inclusive foi sugerido lá que nós parássemos a sessão por 5 minutos, por 10 minutos, para poder acalmar os ânimos, e eu não abri mão de, em seguida ao ato, dar condução para que os deputados que fazem a CPI, a imprensa, a população, precisa saber que, no grito, no desrespeito, eles não vão conseguir obstruir os trabalhos. O deputado deu vontade de levantar naquela hora? Vontade até dá na gente, porque é o instinto humano, o instinto de defesa. Porém, nós temos o senhor estava sentado todo o tempo, estava numa posição estrategicamente de desvantagem. Era alguém de pé, a mão levantada e o senhor sentado na cadeira. O instinto humano de defesa, muitas vezes, ele faz com que a gente se exceda muitas vezes e possa tomar uma atitude em que a gente, ao final, venha perder a razão daquilo que você está defendendo ou representando naquele momento. Graças a Deus, eu fui um iluminado em onde eu posso dizer, porque, de certa forma, o nosso papel lá foi um papel de firmeza, não recuamos, mas também não excedemos o limite legal que o regimento, que a boa convivência preze. E o Brasil inteiro, e aqui eu tenho que agradecer a Paraíba, porque a Paraíba como um todo foi solidária com o nosso posicionamento, nós mantivemos uma postura em que colocamos ordem na casa, sem nos exceder, e o deputado que nos agrediu, que foi desrespeitoso, na verdade foi contrariado, digamos assim, com os seus interesses por todo o plenário. Você chegou a conversar com uns dois? Os dois são do PSOL, Edmilson Rodrigues e Ivan Valente. Ou ficou no campo, depois desse embate, vocês ficaram cada um para um lado mesmo? Não, eu pude, depois do ocorrido, conversar com o deputado Ivan Valente e deixar muito claro que o que eu representava naquele momento, a minha firmeza ao criar as subrelatorias, era para mostrar ao Brasil que eu quero que a CPI funcione. É para dizer aos brasileiros que tanto pedem respostas sobre esse escândalo de corrupção, um dos maiores do mundo e da nossa história, e deixar claro que nós não temos o compromisso com proteger ou ajudar quem quer que seja. Nós temos o compromisso de entregarmos a mais parlamentares para que as investigações possam ser aprofundadas e também termos mais fundamentações, digamos assim, na elaboração do relatório final. Porque se eu não tomo essa atitude,
O pano de fundo dessa CPI seria o pano de fundo das outras CPIs. Presidência do PMDB, relatoria do PT. Sem termos as sub-relatorias para podermos dar dinamismo e, antes de tudo, imparcialidade e isenção, ninguém acreditaria que a nossa CPI seria uma CPI séria. Então, eu tomei essa decisão, foi um ato nosso, uma decisão nossa de criar as sub-relatorias, como também na contratação da empresa internacional para fazer a busca de ativos, porque nós não acreditamos que todo dinheiro que foi desviado por pagamento de propina na Petrobras foi recuperado. Nós acreditamos que ainda existe muito dinheiro escondido no exterior e nós queremos nessas sub-relatorias não só aprofundar, como também agregarmos esse novo fator, que é a empresa internacional de investigação financeira, que a CPI irá custear, para fazer esse trabalho dessa busca de ativos, da busca desse dinheiro em contas aí nos paraísos fiscais, que podemos ter aí ainda muitos milhões de reais, de dólares, que foram desviados da Petrobras e que nós temos a intenção de recuperar esse dinheiro e colocá-los de volta nos cofres públicos, porque foi dinheiro meu, foi dinheiro seu, Heron, foi dinheiro de quem nos assiste, que foi desviado nessa operação. Deputado, o senhor é do PMDB. O seu partido, algumas figuras proeminentes do seu partido estão na lista do Procurador-Geral da República, solicitando mais investigações e inquéritos ao Supremo Tribunal Federal. Passa pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e chega até o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O PMDB, o senhor do seu partido, o PMDB, o senhor é do PMDB, o senhor tem condições de fazer uma investigação com o mínimo de autonomia, sendo que personagens do mais alto posto do seu partido estão no meio dessa história? Olha, o primeiro ponto... Pelo menos citados? O primeiro ponto é o seguinte, o Hugo do PMDB, deputado do PMDB, é uma coisa, o Hugo, presidente da CPI, é outra. Eu sei muito bem separar isso, porque lá, enquanto presidente, tem que ser um magistrado isento, imparcial, e o Brasil verá que a nossa posição será sempre uma posição que nós não temos o interesse de interferir em nenhum tipo de medidas que venham a proteger ou a prejudicar as investigações. A nossa posição é uma posição de magistrado e o nosso compromisso é com a investigação. Antes de assumir a CPI, já era sabido por nós que tínhamos lá uma lista de políticos que poderiam estar envolvidos, de companheiros deputados federais da nossa legislatura, companheiros de partido e integrantes do Senado e do poder público federal como um todo, de ocupantes de cargo, dirigentes de partido, ou seja, nós sabíamos que tinha um núcleo político nessa investigação. E ao saber disso, nós já chegamos à CPI com uma opinião formada. Nós iremos tratar as investigações com imparcialidade e com isenção. Esse é o nosso posicionamento, é isso que nós vamos fazer. O Brasil não admite outra posição. Era nesse momento difícil que nós enfrentamos e eu não tenho dúvidas que a CPI é o palco necessário para aqueles que estão na lista e se dizem inocentes possam provar a sua inocência, possam lá mostrar que, estando na lista, não é sinônimo de estarem já condenados e poder argumentar e defender aquilo que será a sua defesa no âmbito do judiciário. O presidente Eduardo Cunha, pessoalmente, esteve na nossa comissão na última quinta-feira e se colocou à disposição. Primeiro, é um gesto de respeito à CPI, segundo, um gesto de desprendimento, de que não teme esse possível envolvimento dele no âmbito da Operação Lava Jato, para fazer todos os esclarecimentos e responder aos questionamentos dos membros da CPI. Então isso, no meu ver, foi um gesto de que o presidente da Câmara, ele tem, na verdade, firmeza naquilo que ele praticou e muitas vezes poderá, de certa forma, não só usar a imprensa, mas usar a CPI para fazer esses esclarecimentos necessários. Então, essa posição de Eduardo, ela serve de exemplo para os demais envolvidos, para que eles possam ir à CPI, sem precisar necessariamente serem chamados, porque se houver pedido para que a classe política seja chamada, nós iremos pautar, porque a minha obrigação é pautar. Quem aprova ou não aprova os requerimentos de convocação, de quebra de sigilo, é a maioria do plenário. Nós iremos tratar da mesma forma como tratamos os outros requerimentos. Todos os requerimentos que chegaram à CPI até agora, nós colocamos na pauta. Essa será uma praxe nossa para que a população,
os parlamentares vejam a nossa posição isenta, aquilo que ele falei no início, com o compromisso com a investigação. Então, eu entendo nesse momento em que a lista dos políticos foi divulgada na última sexta-feira, que esta semana será uma semana de muita turbulência em Brasília, nesse imbróglio envolvendo o núcleo político, mas que toda essa especulação que existe com os nomes que estão na lista que chegou ao Supremo, ela não interferirá em nada no nosso comportamento à frente da CPI. O PMDB vive claramente um momento de muita irritação e confronto até com o governo da presidente Dilma Rousseff. Como não fazer da CPI uma revanche contra o governo? Olha, eu não vou admitir que a CPI seja instrumento para retaliação ou revanchismo político. A CPI é um palco de investigação. E, a partir do momento que eu não permito que seja um instrumento de revanchismo político, eu estou dizendo que nós vamos investigar quem quer que seja do núcleo político, seja do governo. O governo não pode entender, principalmente o Partido dos Trabalhadores, que a partir do momento que eu crio subrelatorias, que eu vou atrás de uma empresa internacional para investigar, que eu quero dar dinamismo à CPI, que eu quero aprofundar as investigações, isso seja uma retaliação. Pelo contrário, nós temos que fazer da CPI um instrumento de confiança da sociedade, já que, quando se fala em CPI, muitos não acreditam, porque, infelizmente, a grande maioria das CPIs não foram conclusivas e não atenderam às demandas do que queria a sociedade. Eu quero que a nossa CPI seja uma CPI diferente, uma CPI que funcione, uma CPI que seja uma CPI dinâmica, que a gente possa ter lá a apuração dos fatos sem interferência de quem quer que seja, e nesse momento político que o Brasil vive não pode ser diferente. Então, mesmo sendo do PMDB, repito, nós separaremos muito bem o Hugo, deputado do PMDB, que tem as suas preferências, tem as suas conveniências, tem o seu ponto de vista, do presidente da CPI. O Hugo, presidente da CPI, irá fazer da CPI um palco de investigação. Se prejudicar ou ajudar o governo, não tenho como garantir o que irá acontecer. Se ajudar ou prejudicar a oposição, também não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Eu irei cumprir o regimento e o meu esforço, a minha dedicação é fazer a CPI um instrumento de investigação isento e imparcial. Impeachment. Essa é uma palavra que aterroriza os petistas e que ouriça setores da oposição, que empolga setores da oposição. No presidente da CPI da Petrobras, causa que sentimento? O sentimento do presidente da CPI da Petrobras é o sentimento de esclarecer os fatos. Eu tenho dito que esse processo de impeachment da presidente Dilma, tão falado, inclusive com movimentações marcadas para que as pessoas possam ir às ruas defender o início desse processo, eu digo que no momento não existem fatos concretos ainda que justifiquem a abertura de um processo de impeachment. Porém, quem irá dizer se esse processo será iniciado e deflagrado são dois fatores. O primeiro, os fatos que poderão ocorrer nos próximos dias, principalmente em essas investigações sendo aprofundadas, aonde essas investigações irão chegar. Isso é impossível de se dizer. E como nós não temos o compromisso de proteger ninguém, nós queremos que elas sejam aprofundadas. Nós não temos o que temer. Eu não tenho rabo preso, eu não tenho compromisso nenhum com ninguém para proteger ninguém. O meu compromisso ao ser escolhido presidente da CPI é para fazer a CPI funcionar. Então eu quero que essas investigações sejam aprofundadas. Em se aprofundando o que vai acontecer, é impossível dizermos agora, até porque o processo está sendo iniciado. E o segundo fator, que irá dizer se esse processo será desencadeado ou não, é a movimentação popular das pessoas. Já dizia Ulisses Guimarães que os políticos precisam escutar a voz rouca das ruas. E foi assim em 2013, quando a população saiu às ruas, e a população agora é que precisa dizer se quer deflagrar esse processo ou não quer. E isso nós temos que ter, antes de tudo, a consciência de entender que, em sendo a decisão do povo, não tem classe política que possa barrar com a vontade do povo em promover as mudanças que a nossa população entender necessárias. Deputado, obrigado pela entrevista aqui no Portal Mais PB, que o senhor tenha cada vez mais coragem e firmeza para que a CPI, que ninguém queira na CPI ganhar no grito. Não, sem dúvida. No grito lá, deixamos claro que ninguém irá ganhar. Irá ganhar, primeiro, a força do argumento, e nós respeitaremos sempre a força da maioria dos membros que nas votações irão poder exercer.
Que Deus possa abençoar a todos. Obrigado pelo espaço.